Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos retornando aí, né, as nossas atividades pós-feriadão, iniciando o nosso segundo bimestre, tá? Que todos sejam muito bem-vindos e que essa seja uma oportunidade, né, pra gente continuar seguindo em frente aí na nossa batalha diária e que esse bimestre seja de muito sucesso para todos nós. Tudo bem? Então, eu gostaria de iniciar o segundo bimestre com vocês, fazendo uma pequena revisãozinha, né, de alguns tópicos que eu acho que a gente não abordou de forma completa, tá? Então, esse tópico, né, geral, são os hidrocarbonetos cíclicos, certo? Então, nós lembramos que hidrocarbonetos, né, são aqueles compostos orgânicos compostos, né, principalmente, né, fundamentalmente por carbono e hidrogênio, tá? Não existem outros elementos envolvidos nesses compostos, tá? Então, nessa tabelinha famosa que a gente usou, né, durante esses últimos dias, nós vimos algumas relações muito importantes em relação à nomenclatura desses compostos orgânicos, certo? Então, os prefixos que indicavam lá a quantidade de carbonos, os infixos que indicavam os tipos de ligações, né? E os sufixos que indicavam a função orgânica. No caso, a gente está trabalhando com hidrocarboneto nesse momento, então a função orgânica, né, hidrocarboneto, termina sempre com O no final, ok? Então, a gente seguiu essas regras e compreendeu bem como é que funciona e como é que a gente aplica todas elas, tá? Mas a gente não comentou muito sobre os ciclos, né? E quando a cadeia é fechada? A gente já tinha estudado tipos de cadeia anteriormente e a gente viu que tem cadeias fechadas. E aí? O que acontece quando a cadeia ela é cíclica, tá? Então, nós temos, né, o que a gente chama de hidrocarbonetos cíclicos, tá? Então, a nomenclatura desses hidrocarbonetos ela é exatamente igual à nomenclatura dos hidrocarbonetos lineares, tá? Com a única diferença é que antes do prefixo a gente adiciona o termo ciclo, tá? Então a gente dá a nomenclatura normal, seguindo lá a quantidade de carbonos, seguindo os tipos de ligações, onde estão os tipos de ligações, o sufixo indicando a função orgânica, mas antes de tudo isso a gente começa com o termo cíclico, tá? Então a gente tem um prefixo aí, certo? Uma palavra que no início de tudo indica que tipo de cadeia que a gente tem ali, tá? Então, são esses os exemplos que a gente vai ver hoje, certo? Então, vamos lá. Então, dentro dos hidrocarbonetos cíclicos, né, nós vamos começar aí estudando os primeiros, que são os ciclanos ou cicloalcanos, tá? Lá na apostilinha de vocês, a gente já tinha discutido sobre isso, né? Os ciclanos ou cicloalcanos são os hidrocarbonetos cíclicos que têm apenas, né, em sua estrutura, ligações simples, não é à toa que a gente chama de ciclanos. O AN, lembra, né, do nosso tipo de ligação lá, AN representa ligações simples, certo? Então, ciclanos, né, são cadeias cíclicas com ligações simples, tá? E aí tem uma fórmula geral, né, pra gente obter esses tipos de hidrocarbonetos, né, de acordo com a quantidade de carbono e de hidrogênio, a gente consegue determinar se é um hidrocarboneto cíclico ou não, e nesse caso a fórmula é CnH2. N, né, indica o número de carbonos, CnH2N, onde N indica o número de carbonos, né, e aí fazendo a multiplicação aqui da quantidade de hidrogênios 2 vezes a quantidade de carbonos, nós temos então a quantidade total de hidrogênios, certo? Então, nós vamos aí à representação, né, das primeiras cadeias cíclicas, né, de ciclanos, tá? Então, nós temos aqui, ó, na primeira cadeia, nós temos uma cadeia em duas representações. Então, ela está na forma condensada e está na forma de linhas, tá? Essa forma condensada aqui é uma forma mais próxima, né, da estrutural, onde a gente praticamente apresenta todos os tipos de ligações. Na verdade, a gente apresenta as mais importantes, né? Mas elas já são suficientes para entender a estrutura geral, né, do composto. E aqui nós temos as fórmulas de linhas, tá? Essa estrutura de linhas aqui é muito utilizada, vocês vão encontrar muito nos vestibulares por aí, certo? Então, o que vocês têm que lembrar, ó, dá uma olhada na comparação desse exemplo com esse. Cada pontinha aqui, ó, representa um carbono, certo? E todas as outras ligações faltantes são sempre ligações com outros hidrogênios, tá? Quando tiver que aparecer uma dupla, quando tiver que aparecer uma tripla, quando tiver que aparecer um outro elemento, ele vai estar inserido aqui dentro dessa cadeia, vocês podem observar, tá? Se não tem nenhum elemento, significa que são sempre carbonos nas pontas e o resto das ligações são compostas por hidrogênios, certo? Então, nós temos aqui
né, a nossa primeira representação de cadeia. Então, a gente vai dar um nome, né, para essa estrutura aqui, certo? Então, vamos começar com o primeiro item da nomenclatura que a gente aprendeu hoje, que é o termo ciclo. A primeira pergunta para a gente fazer para essa cadeia, né, para saber se a gente vai usar o termo ciclo ou não, é se essa cadeia é fechada ou aberta. Essa cadeia é fechada ou é aberta? É claro que ela é fechada, né, professora? A gente está falando de cadeias fechadas nesse momento. Mas ela é fechada por quê? Como que a gente sabe disso? Existe uma dificuldade de identificar o primeiro e o último carbono. Tá vendo que o primeiro está ligado ao último, formando um ciclo, né? Então, é por isso que determinamos essa cadeia como fechada, tá? Então, o primeiro termo do nome dessa cadeia vai ser a própria palavra ciclo, como a gente começou a aula dizendo, certo? O resto do nome a gente vai constituir, adivinha com quem? Com a nossa tabelinha, tá? Então, para a gente usar a nossa tabelinha, devemos olhar, né? Quantos carbonos são presentes nessa cadeia? Então, nós temos 1, 2, 3 carbonos, certo? 3 carbonos, né? Tem um prefixo para isso, e esse prefixo é o prop, ok? Então, logo após, né, a palavra ciclo, nós emendamos aqui, ó, junto a palavra prop. Ótimo. Agora nós vamos falar sobre o tipo de ligação. Nós estamos tratando de ciclanos, né? Já é pressuposto que estamos tratando de ligação simples, mas não precisamos adivinhar, é só olhar para a cadeia. Então, nós temos aqui, ó, apenas uma ligação entre os carbonos, tá? Então, ligações simples. Infixo, né? Desculpa. Para a ligação simples, a gente já sabe que é an. Então, vamos adicionar o an ao nome. An. E o final de hidrocarboneto, que é sempre o termo O, né? A gente já viu aqui nas aulas anteriores que o final de hidrocarboneto é O. Então, adicionamos a letra O. Qual é o nome que recebe a nossa cadeia? Ciclo propano, certo? Então, seguindo essas regrinhas, nós vamos, né, seguir a mesma lógica para dar nome para as próximas cadeias, tá? Então, a próxima cadeia, ó, só tem, né, um pouquinho mais de complexidade. Então, vamos começar. A cadeia é aberta ou fechada? Fechada. Então, adicionamos o termo ciclo. Quantos carbonos estão presentes nessa cadeia? Existem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos recebe o prefixo de but. Então, adicionamos o prefixo but. Agora, tratamos dos tipos de ligações. Quais são os tipos de ligações presentes nessa cadeia? Só temos, ó, uma ligação entre os carbonos, então apenas ligações simples. Para ligações simples, já sabemos, ó, que o infixo é an. Então, substituiremos lá o infixo por an. E o final, adivinhe, estamos tratando de hidrocarbonetos, então o final não poderia deixar de ser o termo O, tá? Onde a nomenclatura da nossa cadeia fica ciclo-butano, certo? E seguindo para o terceiro e último exemplo sobre hidrocarbonetos cíclicos, nós temos aqui, ó, um exemplo, né, com um pouquinho mais de carbonos. Então, de novo, cadeia aberta ou fechada? Fechada. Então, nomenclatura começa com ciclo. Quantos carbonos estão presentes nessa cadeia? Existem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui, ó, também é possível identificar os 5 carbonos, né? Inclusive, forma uma figura geométrica que a gente chama de pentano. Então, pentágono, né? Então, aqui, ó, nós acrescentamos, né, o prefixo relativo a 5 carbonos, que é pente. Olha que coincidência. Então, ó, pente. Em seguida, né, vamos para o infixo que indica os tipos de ligações. Já falamos, né, nas outras moléculas que o prefixo ligações simples é o prefixo an. E o final para hidrocarbonetos, que também já vimos 2 vezes aqui nesse momento, que é O. Formando então o nome da nossa molécula, que é ciclopentano, tá? Mas nem só de ligações simples vivem os compostos orgânicos, certo? Então, nós vamos aqui, ó, aos nossos compostos que têm ligações duplas, né?
Se chamamos de cicloalcanos ou ciclanos, né? Os compostos que têm ligações simples, os que têm ligações duplas, tem que aparecer um "em" de ligações duplas, certo? Então, chamamos estes cicloalcenos ou ciclenos, tá? Lembrando que esse "em" aqui, ó, é devido às ligações duplas, ok? Então, a fórmula geral para determinar esse tipo de composto, né, é CnH2n-2. Então, aplicando aqui esse N, a quantidade de carbonos, nós obtemos, então, todas as quantidades, né, necessárias de carbono e hidrogênio para a obtenção de ciclenos ou cicloalcenos, certo? Então, vamos aqui à representação do nosso primeiro tipo, né, de cicleno. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, mais uma vez, né, nós fazemos as 4 perguntinhas. Se a cadeia é aberta ou fechada, quantos carbonos são presentes, que tipo de ligações estão presentes e que tipo de função orgânica nós temos, tá? Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer é, cadeia aberta ou fechada? Claro que é a cadeia fechada, né? A gente tem dificuldade de identificar o primeiro e o último carbono. Então, começamos com o termo ciclo. Ótimo. Agora, vamos para o termo que indica o prefixo, que é relativo à quantidade, né, de carbonos. Quantos carbonos nós contamos na nossa molécula? Na nossa molécula nós contamos 4 carbonos, né? Para 4 carbonos nós já sabemos que o prefixo é but. Então vamos repetir lá o prefixo. But. Quais são os tipos de ligações presentes nesses compostos? Agora sim, nós temos aqui a presença, ó, de uma ligação dupla. E ligação dupla, né, nós sabemos que tem um infixo relativo a ela, que é o "em". Então, no lugar do "an", agora nós utilizaremos o prefixo, aliás, o infixo "em". E o final é para o tipo de função orgânica que a gente já viu várias vezes, que é hidrocarboneto, tá? Só tem carbonos e hidrogênios, então sufixo "o". Certo? Para o próximo exemplo, né, para os próximos exemplos é a mesma coisa. Então, sabemos que temos uma cadeia fechada, está formando um ciclo, então começamos com o termo ciclo. Seguimos para a quantidade de carbonos. Quantos carbonos temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos, né, que o prefixo para 5 carbonos, como nós já vimos no exercício anterior, é pente. Então, vamos adicionar o nosso prefixo. Conseguimos observar aqui que temos uma ligação dupla, assim como no item anterior. Então, essa ligação dupla, né, é representada pelo infixo "em". Então, vamos lá substituir o infixo "em", no final "o", para hidrocarbonetos, certo? Em seguida, nós temos aqui o terceiro e último exemplo, né, que também é uma cadeia fechada, então começa com ciclo. Nós temos o prefixo que indica a quantidade de carbonos, nesse caso nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, 6 carbonos, nós temos o prefixo X, né? Nesse caso, o prefixo X começa com a letra H, mas na língua portuguesa nós não temos, né, palavras que tem esse H sem som aí no meio, né, da palavra toda. Então, vocês vão encontrar algumas divergências em relação à escrita, né, dessa nomenclatura. Vocês podem encontrar ela com hífen e começando com H, ou vocês podem encontrar ela tudo junto, igual a gente vai fazer agora, tá? Então, como na língua portuguesa nós não temos o H, nós simplesmente excluímos o H e pulamos direto para a letra E. Então, fica X, né, de hexano, só que sem o H, tá? Devido à falta de som do H. E em relação aos tipos de ligações, apareceu a ligação dupla, então acrescentamos o "em" e o final "o" para hidrocarbonetos. Bom, pessoal, dentro ainda dos alcenos, né, nós temos ali os alcenos que apresentavam, né, 2 ou 3 duplas ou triplas ligações, que quando aparecem os termos di e tri, né, "em" para dupla e "in" para tripla, tá? Então, quando aparecia isso, a gente viu lá nos exemplos que a gente precisava indicar, né, onde essas ligações duplas estavam acontecendo.
tá? Então, para isso, nós precisamos enumerar os carbonos envolvidos na cadeia carbônica, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar agora com o ciclo de enos, certo? Que são as cadeias fechadas que apresentam essa característica, tá? Então, para isso, nós devemos apresentar aqui uma numeração para cada um dos carbonos, tá? Essa numeração, ela segue a seguinte regra. A gente tem que garantir que os menores números estejam envolvendo os carbonos das duplas e triplas ligações, certo? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a numeração aqui, né? Indicando aí esses carbonos de acordo com as duplas e triplas ligações. Então, nesse caso aqui, eu numerei esse como carbono 1. E aqui nós temos o carbono 2, 3 e 4. Tá? Lembrando que essa contagem ela pode seguir a ordem horário, né? O sentido horário ou o sentido anti-horário, tá? Depende do que vai garantir a menor numeração para esses carbonos, certo? Então, feita a numeração, nós podemos seguir aqui. Então, ó, nós temos que, né, na nossa cadeia cíclica aqui, nós temos que no carbono 1, né, a partir do carbono 1, que envolve 1 e 2, e depois a partir do carbono 3, que é o menor carbono envolvido, estão as duplas ligações. O que isso significa? Significa que nos carbonos 1 e nos carbonos 3, nós temos as duplas ligações, certo? Depois disso, nós vamos com os termos comuns, né? Então, nós temos lá a palavra ciclo para a cadeia fechada. Depois, nós vamos utilizar o prefixo relativo à quantidade de carbonos. Nesse caso, o prefixo é but, porque nós temos 4 carbonos. But. Quantas ligações duplas estão aparecendo? Já sabemos que são ligações duplas, sabemos que o infixo é em, né? Mas quantas ligações duplas estão aparecendo? Estão aparecendo 2 ligações duplas, né? Então, nós vamos usar o prefixo, ó, de em. Então, vamos lá, inserir o prefixo de, o infixo, né, de em e final para hidrocarbonetos, sempre o, tá? A mesma coisa, a mesma postura nós adotamos, né, para a nomenclatura da próxima cadeia, tá? Então, primeiro nós numeramos os carbonos, né? Então, nós temos aqui envolvendo carbono 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Onde nós podemos, então, né, fazer a nomenclatura. Então, aqui nós temos a partir do primeiro carbono e a partir do terceiro carbono, ligações duplas, certo? Tratando-se de uma cadeia fechada, usamos o termo ciclo e aí seguimos, né, o prefixo que indica o número de carbonos. Temos 5 carbonos pela contagem, então podemos olhar aqui, ó, 5 correspondendo a pente. Então, adicionamos o infixo pente. Sabemos que tem ligações duplas e que elas são em e que são 2 ligações duplas. Então, utilizaremos o termo de em também. Vou colocar aqui um A, né? Penta. De em e o final O para hidrocarboneto. Certo? Então, essas são as nomenclaturas do ciclo de enos. Essas nomenclaturas são mais incomuns, né? Vocês praticamente não vão encontrar, mas caso aconteça, né, vai ser alguma coisa relacionada aí a alternativas que vocês tenham que encontrar como verdadeiro ou falso. E isso já dá uma base para vocês, né, seguirem nessa estrutura, certo? E por fim, temos aqui os ciclinos, tá? Os ciclinos, como o próprio nome já diz, ó, o in vem dos tipos de ligações que são triplas, certo? Então aqui, no caso dos ciclinos, nós não temos tantas moléculas, né, cíclicas assim, simples, que apresentam essas triplas ligações devido à instabilidade delas. Mas nós temos aqui um exemplo que nós podemos utilizar
para a nomenclatura, certo? Então, nós vamos começar fazendo as perguntas básicas, né? Voltando lá à mesma situação dos ciclanos e dos ciclenos. Então, a primeira pergunta é se a cadeia é fechada ou é aberta. Acho que ficou bem claro que estamos tratando de cadeias fechadas, então começamos com o termo ciclo. Posteriormente a isso, né, vamos ao termo relativo aí ao prefixo que indica a quantidade de carbonos. Então, vamos contar quantos carbonos temos aqui. Então, os carbonos nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8, né, um prefixo que a gente quase não usou, chamado oct. Então, depois do ciclo, né, como já termina em O, nós acrescentamos o C e o T. Ciclo oct. Tipos de ligações. Qual é o tipo de ligação que está aparecendo aqui? Tripla. A ligação tripla tem o próprio infixo, que é o in. Então, nós acrescentamos o infixo in. Ti, in, e final ou para hidrocarbonetos, certo? Para encerrar, então, né, a nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos, vou apresentar para vocês alguns dos hidrocarbonetos mais comuns, né, aromáticos, que aparecem aí nas provas, tá? Então, nós vimos que os hidrocarbonetos aromáticos são esses hidrocarbonetos, né, cíclicos que apresentam um anel benzênico ao seu centro, tá? Por que que esse anel existe? Porque lá existem várias duplas ligações, certo? Que elas se alteram de lugar o tempo todo, tá? Elas ficam em ressonância à palavra. Então, por elas ficarem em ressonância, a gente não pode garantir que ela está aqui, ou está aqui, ou está aqui em determinado momento. Então, por isso, a melhor forma de representação é esse ciclo central e no meio, tá? Não é um oxigênio flutuante, pelo amor de Deus. É só uma representação de que as ligações duplas estão circundando, certo? Aqui, né, nós temos, então, alguns dos exemplos dos hidrocarbonetos aromáticos mais comuns, né, que vocês vão encontrar por aí, tá? Então, nós começamos pelo mais simples de todos, que é o benzeno, certo? Que é só uma cadeia cíclica com 6 carbonos, com essas duplas ligações alternadas. A junção, né, de 2 anéis como esse gera a formação do naftaleno, que é muito comum. Nós temos com 3 anéis o antraceno e com 3 anéis em outra posição, ó, o fenanteno, tá? Existem vários outros, né, nomes e tipos de hidrocarbonetos aromáticos. Percebam que as nomenclaturas apresentadas aqui para vocês são nomenclaturas que não seguem as regras que a gente utilizou até agora, certo? E aí, qual é o problema? Problema nenhum, tá? Tem a possibilidade da gente dar nomenclatura seguindo as regras que a gente viu até agora. Entretanto, são nomenclaturas pouco usuais, apesar de seguirem as regras da IUPAC, né, que é a instituição que determina essas regras. Então, elas são pouco usuais. Então, a gente usa esse nome aqui, ó, que a gente chama de nome comum, nome comercial, tá? Que são os nomes mais utilizados dessas substâncias. Tudo bem? Então, viu uma substância, né, com um composto orgânico com essa característica, benzeno, isso vai ser o naftaleno, o antraceno, o fenanteno, tá? Esses, né, são os mais comuns e seria interessante que vocês conseguissem, a partir da resolução de vários exercícios, né, conseguissem guardar o nome de uns ou de outros, mas o que vocês devem guardar fundamentalmente é esse aqui, ó, o benzeno, certo? Essa é a molécula mais importante dos hidrocarbonetos aromáticos que vocês vão encontrar em todas as provas, né, vestibulares e concursos por aí, certo? Espero que vocês tenham compreendido e vamos agora às nossas atividades.